lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. E mesmo na morte, quem ama é fiel, e o lar de quem ama é o pedaço do céu. Aquele que ama, intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama, distância não mede, e diante do ódio, quem ama não cede. Jesus Cristo habita, existe o amor, e a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama, intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Amém. Graças a Deus. Boa noite vocês, Deus abençoe. Saudações dos amados irmãos que estão em conexão conosco. Tenham todos uma noite abençoada e que o nosso aprendizado tenha um efeito benéfico em nossas almas, né? Em nossas almas. Agora vamos colocar de pé. Vamos ler as Escrituras. Este é o culto de número 9, que estamos comentando sobre a doutrina de Cristo. E vamos ler em São João, capítulo 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos. Isso é João 20, versículo 11. Não, João 20, versículo 11. Eu devo ter atrapalhado aqui a coisa. João 20, versículo 11, desculpem. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, ou melhor, se escondido, né? Se escondido. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém. Oremos. Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, gratos estamos a Ti nesta hora, por estarmos com vida e por estarmos com a saúde a ponto de podermos vir à Tua casa com os nossos próprios pés. Te rendemos graças por isto, Senhor. Sabemos bem
Temos reclamações de muitas coisas em nosso dia a dia, problemas que enfrentamos no trabalho, em casa, com a nossa saúde. Mas, Senhor, quando olhamos para as coisas que Tu tens nos dado e pela graça ter nos alcançado quando não éramos nada, quando não merecíamos nada, então vemos que só temos o que Te agradecer. E as coisas que temos para Te pedir ficam em segundo plano, quando reconhecemos o que Tu já tens feito por nós e estás sempre pronto a fazer. Rogamos-te, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude nesta hora a compreendermos a Tua palavra, e bem sabemos que é através da palavra que a ovelha ouve o pastor, ouve a voz do bom pastor, ouve a Tua própria voz nestes últimos dias. É ouvir a Tua palavra que os nossos corações são consolados pelo Espírito Santo, que recebemos ânimos para prosseguir nesta caminhada, que crescemos em fé, porque estamos sempre prosseguindo neste aprendizado, guiado pela Tua potente mão. Perdoa-nos, Senhor, nesta hora, e nos ajuda na compreensão dos Teus mistérios que Tu tens revelado através do 7º anjo. Oramos por cada irmão que nesta hora estão juntamente conosco neste culto, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada um deles, e que todos sejam recompensados pelo esforço que cada um tem feito para a implantação do reino de Deus aqui na terra, porque estamos nos preparando para o milênio, Senhor. E muitas coisas fazem parte deste plano, muitos outros planos se desenvolvem dentro deste, e todos nós temos um papel a cumprir, ou um plano a seguir, e nós Te agradecemos por ter nos escolhido antes da fundação do mundo para sermos os componentes deste grande trabalho que estamos realizando nesta hora. No nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo, para a Tua glória. Amém. Amém. Então vocês podem se assentar. Nós, no culto passado, nós falamos sobre as visões de Jesus, onde o irmão Branham disse que Jesus, tudo que ele fez foi através de visão que Deus dava para ele. E nestas visões que Deus dava para ele dizia que não podia fazer nada a menos que o Pai lhe mostrasse. E em tudo isto, Jesus declara o quanto a sua posição como filho obediente, dependente da vontade do Pai, e a respeito da avaliação que Deus fazia sobre o seu filho, quanto que o Pai lhe amava, porque o Pai ama o filho e lhe dá tudo o que ele quer, ou o que ele necessita, alguma coisa assim. Então Jesus sempre fez essas declarações. E nós poderíamos seguir, continuando, escritura após escrituras, que mostram o próprio testemunho de Jesus de que Deus era o seu Pai, não deixando nenhuma dúvida para quem quer que seja. Eu tenho anotado 56 escrituras adicionais, mostrando o próprio testemunho de Jesus a respeito desta relação que ele teve com seu Pai, que era Deus, e de como ele quer que você também tenha esta relação. Porque o fato de Jesus apresentar o seu relacionamento com Deus, mostrando que ele era o filho obediente, dependente à vontade daquele que é soberano, o filho mortal, dependente da vontade do Pai imortal, o Pai que não podia morrer. O que Jesus está fazendo não é se colocando numa posição muito alta ou querendo ser melhor do que quem quer que seja. E foi por isso que os judeus lhe entenderam mal, porque disseram que ele estava se fazendo de Deus quando dizia que era o Filho de Deus. No entanto, Jesus estava mostrando para ele a sua condição de filho e o amor que o Pai tinha para com ele, a ponto de enviá-lo para ser o nosso exemplo, para que nós também tivéssemos com Deus o mesmo tipo de relacionamento. Vê? Todo o trabalho de Jesus que ele desenvolveu, e Deus fez através dele, foi para nos levar a ser como ele, a assumirmos também o nosso papel nesta grande família. E, no entanto, quando ele dizia que era filho de Deus, mostrando que estava ali dependente da vontade do Pai, e que ele rendia-se à vontade do Pai, então ele dizia: você está dizendo que é filho de Deus, rapaz? O negócio é esse, Deus não pode ter filho. Porque um filho, ele traz a mesma substância, o mesmo DNA, o mesmo genes, a mesma vida, vamos dizer assim.
né? Deus gera Deus, luz gera luz, palavra gera palavra. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo: nós não podemos aceitar isto, porque se formos aceitar que tu és o Filho de Deus, temos que te ter como Deus também. E ele dizia: tu te fazes Deus quando diz que és Filho de Deus. E Jesus disse: vocês são muito fraco de Bíblia, porque a palavra diz que as Escrituras dizem que aqueles a quem vem a palavra são chamados de deuses. E isso não pode ser rompido, isso não pode parar. Não foi só para aqueles do Antigo Testamento, não. Então é hoje também. Se você é filho de Deus, se você é nascido da palavra, e a palavra de Deus vem a você, o que você é a não ser filho de Deus? Agora, um filho de Deus pode ter um DNA diferente, a não ser o DNA do pai, a não ser a mesma vida do pai fluindo através do filho? Não tem jeito. Não tem condições de ser diferente. Então, o trabalho de Jesus foi este. Porque ele queria que eu e você tivéssemos a mesma relação com o nosso Pai, que é Deus, como ele teve com este mesmo Pai, que é Deus. Mas, para poupar tempo, não vou ler as 56 Escrituras, né? Eu vou citar apenas algumas para vocês aqui, para ganharmos tempo. Não vou esperar vocês procurarem, porque senão não conseguirei passar isso neste culto, mas eu apenas vou ler aqui. Bem, em São João 6,32, Jesus afirma que o seu Pai é Deus. Vocês que quiserem anotar, é São João 6,32. Jesus afirma que seu Pai é Deus. Deu a eles o pão da vida a Moisés. E que ele é esse pão. Eu sou o pão da vida. Em São João 6, versículo 65, Jesus nos diz que nenhum homem pode reconhecê-lo, nenhum homem pode reconhecê-lo como Filho de Deus e vir até ele, a menos que o Deus Pai ordenasse isto e pusesse isto em movimento para que esta pessoa viesse até Jesus. Em São João, no capítulo 8, versículo 17, Jesus disse: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Está falando de uma pessoa, ele próprio. E de mim testifica também o Pai que me enviou. 2 seres envoltos aqui. O Pai que envia o Filho. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Isso é João 8, versículos 17 a 19. No versículo 25 a seguir, você encontra agora essas palavras. Disseram-lhes, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Veja, Jesus, o que ele pregava, ele ouvia de Deus. Ele era o aprendiz, ele era o seguidor, o discípulo de Deus, o filho que se assenta aos pés do Pai para aprender os conselhos. Ele disse: o que eu ouvi dele eu falo, é o que eu prego, é o que eu ensino, a doutrina não é minha. Aí ele continua: mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Olha que coisa. Não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, e então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Aí levantaram o Filho do Homem e o pregaram na cruz, e não souberam quem ele era, porque disseram que ele era Deus. Estão ensinando que ele é Deus. E o que Jesus está dizendo aqui com essas palavras: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Como pode vocês me levantar na cruz, me crucificar, e eu vou morrer, e vocês ainda dizer que eu sou o Deus eterno e imortal que não morro? Como pode? Se vocês veem nas Escrituras que Deus é imortal, e sendo que eu fui enviado para ser o sacrifício e morrer por vocês. Gente, se não entenderam direito as palavras do profeta, vamos estudar com cuidado o que ele ensinou a respeito disso.
Pois, continuando. E aquele que me enviou, a gente tem um pouquinho para trás, né? Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Esta é a parte importante aqui para você entender. Aquele que falou as palavras, que ensinou a palavra para Jesus, não é? Que lhe deu ordem para dizer apenas o que ele disse, este mesmo estava vivendo em Jesus, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Entre o Jordão e o Getsêmani, por cerca de 3 anos e meio, aproximadamente, estava ali Deus habitando dentro de Jesus Cristo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que Jesus está passando para nós aqui? Que Deus também não deixará você sozinho se você fizer o que ele agrada. O que agrada a Deus. Isso é o versículo 29, certo? Que nós lemos. Pule para o versículo 38 de João 8. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam-lhe, disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. A verdade que ele disse, a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava trazendo a verdade do Pai. Se eu ouvir de Deus, eu dou ouvir. Olha, de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Porque eles começaram a dizer que aquela história de uma virgem era pura balela, que aquela mulher foi forçada por um soldado romano, né? E para não ser apedrejada, ou seja, como é que for, então inventaram uma história. Estavam dizendo que Jesus era filho de qualquer um, filho sem pai, filho, né, que não conhece o pai, filho de prostituição. E eles, agora nós temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam. Pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, porque irmão Brando disse: filhos não podem gerar a si próprio, o filho depende de um pai. E ele disse: ele não podia ser seu próprio pai. Como pode ser isso, ele sendo seu próprio pai? Disse o irmão Brando. Mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Não entende nada, até hoje não se entende. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ouve a interpretação. Mas a palavra pura como ela é difícil de suportar depois de tanto lixo na cabeça. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade e não credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isto vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrai. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Eu não busco a minha glória. Bem, então você vê essa escritura, o versículo 50, não foi? No versículo 54 de João 8, Jesus nos diz que ele não precisa da honra do homem, porque é seu Pai quem o honra. E depois, em João 10, versículo 17 e 18, Jesus nos diz que ele renuncia à sua própria vida e que isso será a sua própria decisão. E é a sua própria vontade que irá fazer isto, porque ele ama o seu Pai. Jesus não foi obrigado. Ele está dizendo: eu não estou sendo obrigado a isto.
Era a vontade dele render-se. Era a decisão própria dele fazer aquilo. Mostrando que se você deseja assumir o seu papel nesta família, entre os filhos de Deus, você já tem que saber que você não vai ser obrigado por Deus. Deus não vai te obrigar. Ele te dará a dica, ele te dará a inspiração, porém você terá que tomar a decisão. Vê? Você não espere Deus te pegar pelo cabresto, como se faz com boi brabo, né? Não espere Deus te jogar o laço e te arrastar para a igreja, te obrigar a vir para os cultos. Não espere isto. Não espere Deus pegar você e colocar a tua cabeça na Bíblia para você ler, e empurrar tua testa para as escrituras, ou para a mensagem, ou seja o que for. Deus não vai fazer isso, ou quem quer que seja. Como era que o homem guiava? Como era que Adão dominava a situação? Adão dominava os animais, dominava as plantas, dominava tudo. Como? Do mesmo jeito que o Espírito Santo guia o homem. Como foi que os animais foram guiados para a arca? Veja, apenas estas coisas se tornam sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao toque do Espírito Santo. E você vai perceber que quando a Bíblia diz não é por força e nem por violência, então você vai entender realmente é só deixar o Espírito Santo fazer a obra. Agora, se o Espírito Santo fala comigo, porém eu não tenho nenhum pensamento, nenhuma ideia, não tenho nenhum desejo de assumir o meu compromisso, de assumir o meu papel, eu deixo a casa suja, todo mundo reclamando para lá e para cá, a roupa fica sem lavar, os pratos ficam sujos na pia, a casa fica com lixo, e você fica esperando que os outros façam. Você fica esperando que os outros orem, você fica esperando que os outros cantem, você fica esperando que os outros façam todo o trabalho, porque você não quer assumir seu papel, você não quer fazer nada. Acha que você, se eu tiver de fazer, Deus vai me fazer. Vai nada, Deus não obriga quem quer que seja. Se bem que Ele é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Mas será que não dá para você se preocupar quando você percebe que você mesmo não está desejoso de assumir seu papel, seu lugar na família de Deus? E ter a Jesus como exemplo? Você disse, então o Espírito Santo não está me guiando? Ou eu estou tão duro como estavam aquelas pessoas lá que Pedro disse, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, entendimento e ouvido, tapado para o conselho de Deus, para o que Deus fala. Então só faz o que está na sua cabeça, e o que está na sua cabeça é contrário à mente de Cristo, contrário à vontade de Deus. Então você percebe que Jesus, quando ele está falando isso, deixe-me ler aqui João 10, eu li até o versículo 17, que eu estava lendo em João 8, né? Mas vamos ver aqui, que eu só anotei a escritura, e eu não tenho os versículos aqui prontinho, mas deixe-me ver, João 10, versículo 17, que Jesus está dizendo aqui. Veja, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele está mostrando aqui a sua vontade em realizar o trabalho. Eu dou, eu entrego. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Veja, tenho poder para dar e poder para tomar e torná-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Vê? Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. E por que o ouviste? Dizia o outro, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, o endemoniado abrir os olhos dos cegos? Então Jesus nos diz que ele renuncia à sua própria vida e que isto será a sua própria decisão. E é a sua própria vontade que irá fazer isso. Porque Deus, ou porque ele ama a seu Pai. Então quando você ama a Deus, ama a sua palavra, então o seu desejo será render-se. Será render-se, submeter a esta vontade. Em João capítulo 10, versículo 25, que nós lemos até o 19, o 21, aliás, no versículo 25 diz, respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Em João capítulo 10, versículo 29 ao 30, que eu não vou ler agora, Jesus fala de como Deus tem escolhido certas pessoas para crerem no seu testemunho, ou no testemunho da sua relação com seu Pai,
e que ninguém pode arrebatá-la da sua mão, porque Deus lhes deu a ele, e então ele fala da sua união com o seu Pai, onde ele diz que eu e o Pai somos um. William Branham disse que a razão pela qual Jesus e seu Pai eram um era porque o Pai veio habitar nele. Se este mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo vem habitar em você, você também se torna um com Deus, e nem por isso que você é Deus. Porque Jesus não é, nunca foi, nem nunca será Deus, o Pai. Ele sempre será o Filho de Deus. Ok. Em João 10:32, ele fala de como seu Pai, Deus, justifica as suas palavras, ao apoiar as suas palavras com sinais e sobrenaturais e obras vindicadas. Ele está dizendo, olha, o Pai está justificando minhas palavras, está mostrando que eu sou dele, que eu fui enviado. E ele está testificando isso, apresentando os sinais sobrenaturais que seguem o meu ministério. Em João 10:37 ao 38, mais uma vez, ele fala das obras que vindicam que Deus, o seu Pai, habita com ele e está nele. Por isso aquelas obras estavam sendo realizadas. Em João capítulo 12, versículo 26, Jesus nos diz que se alguém crer nele, segui-lo e servi-lo, Deus vai honrar esse homem. Em João 14, versículo 2, Jesus nos fala da mansão de seu Pai e de como ele deve ir para preparar lugar para nós nesta mansão do seu Pai, ou no reino do seu Pai. João 14, versículo 6, você encontra essas palavras. Disse-lhe, pois, Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecestes a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tende visto. E aí, se você pegar a declaração do irmão Branham, onde diz que Deus se manifestaria no tempo do fim e se mostraria, o irmão Branham chama de a face da palavra, a face da palavra, e de como as escrituras dizem que nós o veríamos face a face, e você sabendo que Deus não pode ser visto, que ele é invisível, porém quando ele se manifesta, é necessário você vê-lo, ou você não vai compreender o que está acontecendo. Não vai compreender. E agora Jesus está dizendo a mesma coisa, o tendes visto, porque eles tinham que ter visto Deus realizando aquelas obras. Mesmo que olhando para Jesus, víssemos um homem, o vaso no qual Deus estava habitando corporalmente, ou possuindo aquele corpo. E eles não puderam ver que aquilo era Deus. Desde agora já o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, como? Não vi, só temos falado contigo. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Seria bom termos traduzido os sermões de William Branham, mostra-nos o Pai. São vários sermões que ele pregou com esse título. Infelizmente, parece só um está traduzido, ou nenhum, não lembro agora. É que nós já temos todas as citações necessárias para os pontos doutrinários traduzidos para o nosso idioma, que eu penso que os sermões já estão traduzidos. Tem um, né? Tem um traduzido? Obrigado, meu irmão. Mostra-nos, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Qual é o ponto que eles não entenderam o que Jesus está dizendo aqui? Qual é o ponto que eles não entendem? Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Se bem que eles olhavam Jesus dizendo: levanta-te, né? Tua fé te salvou, pega a tua cama e anda. Mas o que Jesus estava fazendo? E apenas estava cumprindo as ordenanças de Deus. Deus mostrava a visão e Jesus então dizia: faz isso, faz aquilo, assim. Na verdade, eu vos digo que o Pai estava dentro dele. Diferente do profeta que diz: assim diz o Senhor, a quem vem apenas porção da palavra. Mas o que aconteceu no ministério de Jesus foi o que aconteceu no ministério de William Branham.
Quando ele via a visão, ele não podia fazer nada antes que a visão estivesse em cumprimento ali. Ele esperava o momento certo para dizer: levanta-te, assim do Senhor, você será curado, você viverá. Pode cuidar do sanduíche para essa aqui que já não come há tantos dias, porque seu intestino foi... E assim, vocês conhecem a história, conhecem como aconteceu no ministério de William Branham, e ele disse que assim foi o ministério de Jesus. O seu ministério foi baseado nas visões do Pai. Se alguém quiser mudar as escrituras, que mude. Que mude. E mudar a Bíblia não é voltar à palavra original. Ter um pensamento errado, diferente dos discípulos, não vem dizer que está na palavra original. Sendo que os discípulos sempre falaram em um Deus que é Pai de Jesus Cristo, e hoje pegaram um pensamento do inferno, porque o William Branham disse que a doutrina unicista veio de Babilônia tanto quanto a trinitária, e se a marca da besta é a doutrina da trindade na mente, eu não sei o que a doutrina unicista é. Vai ver que é o que passa a cola por cima, né, para grudar a marca. O irmão Branham disse que as duas veio do mesmo jeito, são os dois extremos. E ele fugiu disso, ele disse: eu vou pelo centro. A doutrina tem um centro, e de acordo com as escrituras fala sobre um Deus que teve um filho, e quem for além dessa doutrina é um prevaricador, porque fala o que Deus não disse. Deus disse: este é meu filho, ele diz: o filho é o próprio Pai, porque não entenderam nada do que o profeta veio revelar, porque esta revelação não é apenas você ler o sermão e dizer eu creio, eu aceito. Não, o Pai tem que revelar. Quantas vezes Jesus falou que era o Cristo, o Filho de Deus vivo, que era o Filho de Deus? Mas quantos entenderam isto? Mas quando Pedro falou, não foi porque ouviu Jesus dizer, não foi porque leu em algum lugar. Recebeu a revelação de quem era Jesus Cristo. E Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelou. E ele próprio estava ali, num corpo de carne, com carne e sangue. Dependeu exclusivamente da revelação do Pai. Agora é claro, vamos continuar. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras. No versículo 12 de João 14: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, as obras que eu faço também fará, e maiores obras do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E você sabe, se ele não fosse, ele diz, o Espírito Santo não virá. Quer dizer, esse que está trabalhando através de mim não virá para trabalhar juntamente com vocês. Agora, eu espero que eu não tenha que entrar nisto outra vez, para mostrar às pessoas sobre a diferença entre as obras, entre obras e as obras maiores. Eu lembro que nós falamos sobre isto na série Presença, sobre obras realizadas e obras maiores do que aquelas que seriam realizadas. Onde Jesus diz: maiores que estas fareis. Mas nós sabemos que as obras maiores foi o ministério que Deus desenvolveu aqui na terra através de William Branham. Porque ninguém jamais fez mais que o ministério terreno do Filho de Deus, até que chegou esta hora no tempo do ministério de William Branham. E isto não é por causa de qualquer outra coisa senão da vontade soberana de Deus. Porque, como o próprio William Branham disse, nenhum homem é um curador divino. Deus é o curador divino. Nem mesmo Jesus saiu dizendo que ele era o curador. Ele saiu dizendo: não sou eu, é meu Pai. Vê? E ele não podia fazer nada, tanto Jesus quanto William Branham, até que Deus lhe mostrasse uma visão sobre o que devia fazer e como fazer. Assim, a maior obra do que essa é assunto de Deus, não é nosso tentar saber o porquê, não é de nós tentar saber porquê Deus fez assim. Porque ele realizou aquelas obras no período de Jesus e deixou obras maiores do que aquelas para fazer nos últimos dias. Não temos o que entender sobre isto. Só temos que esquecer estas indagações e crer que Deus disse que faria dessa forma e fez. Acabou. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essas são as palavras de Jesus. Agora eu me pergunto, como é que as pessoas vão lidar com isto? Como é que eles vão lidar com esse tipo de coisa? Pessoalmente, eu acredito que Deus vai honrar sim o pedido de um homem
que está totalmente entregue a Deus e que consagrou a sua vida a Deus no serviço de Deus como seu Pai. Sim, senhores. Talvez as pessoas estão deixando de acreditar em milagres. Não é? Temos visto muitos milagres nas mensagens que temos lido, nos sermões que temos lido. Muitos sermões, a metade deles falando sobre os milagres, ou a fila de oração, orando pelas pessoas. William Branham disse ao citar Jesus, ele disse: vós não tendes porque não credes. O que está acontecendo é que as pessoas já não estão crendo como deveria crer, não estão confiando quanto deveriam confiar. Lembrando, citou as palavras de Jesus quanto a isso, disse: vós não tendes porque não credes. Peça abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Jesus disse isso e lembrando, repetiu. Sabe, nós vivemos até agora abaixo de nossos direitos como filhos de Deus. Como filho de Deus nós temos certos direitos especiais, certos benefícios. E se temos aí o benefício de 1 a 10, né, numa escala, nós estamos usufruindo 1%, 2%, e olhe lá. Não estamos usufruindo os outros benefícios, ou vamos dizer assim, a quantidade de benefícios da parte de Deus para nós como filhos, por causa da nossa falta de confiança, por causa da nossa falta de fé, de convicção. Então, o que você tem que ser, ou tem que fazer, é procurar ser como Eliseu. Ele pediu abundantemente, e Deus deu-lhe uma porção dobrada do que Elias tinha. Agora, isso é o que você deve pedir, uma porção dobrada do que William Branham tinha. Se você crê que sobre aquele homem tinha a unção de Deus, se você crê que sobre aquele homem tinha uma porção a mais, a ponto dele ser um destaque durante todo o período das eras da igreja, e ele próprio, na sua humildade, dizer: Deus realizou mais através do meu ministério do que através do ministério de Jesus. Porque, afinal de contas, essas palavras de Jesus tinham que se cumprir: maiores que esta fareis. E não encontramos em nenhum período da história alguém que teve um ministério como William Branham teve. Vê? Então, se Eliseu viu aquilo em Elias e desejou aquilo para ele, e não apenas aquilo, mas aquilo em porção dobrada, ele pediu de forma abundante: eu quero porção dobrada, eu quero em dobro do que Elias tinha. Se Eliseu fez aquilo, por que nós então não procuramos pedir? Ficamos focados no William Branham, no homem Branham? Somos branhamitas agora? O respeito que Eliseu tinha por Elias: meu pai, carro dos céus e seus cavaleiros, quer dizer, foi tomado de mim e me deixou só. Peço que você quiser que será dado. Eu quero a porção dobrada do que ele tinha. Ele nem disse: eu quero ser como ele. Disse: eu quero porção dobrada. Então procure pedir em dobro, né? Mas não fique pensando apenas só na grandiosidade do ministério. Peça em dobro a humildade que William Branham tinha, a simplicidade que ele tinha, o amor que ele tinha para com as pessoas, a centralização que ele tinha em tratar dos temas, em cuidar de pessoas, em jogar um bêbado nas costas e levar para dormir na sua própria cama, enquanto ele ficava no sofá. Peça em dobro o tipo de caráter que William Branham tinha. Nós ficamos apenas falando de suas caçadas, o chapéu dele, a blusa dele, aquela coisa toda, a pele do urso que ele matou e tal. Não vá por esse lado. Não vá por esse lado de maneira nenhuma. Você chega no local que você não encontra saída. Se você pedir porção dobrada do que ele tinha, aí você tem um bom exemplo, como Eliseu tinha. Agora, diga-me, Eliseu não representa a noiva do tempo do fim? Claro. Eu não digo que esse deveria ser o nosso foco. E eu sei que
Algumas pessoas podem pegar o que estamos falando e correr com isso, dizer que estamos para voltar para o pentecostalismo, querer imitar quem quer que seja. Isso é uma coisa muito estúpida para ser dita. Não é nada disso. Mas nós não deveríamos inclinar nossas cabeças à vergonha e descrença. Ficarmos aí cabisbaixos, conformados. Há muitos nesta noiva sofrendo. Há muitos que faz parte da noiva de Cristo sofrendo, morrendo com os mesmos tipos de enfermidade que as outras pessoas, com câncer e todas as outras coisas que não deveria ser. Demônio no estado físico. Ainda bem que não é no estado religioso, né? Agora, nós sabemos da nossa posição em Cristo e sabemos de nosso estado presente. Então, por que não nos render mais nas mãos de Deus e permitirmos isto, e prosseguir, e permitirmos a Deus trabalhar através das nossas vidas, e dar a nós a autoridade de filhos, e assumirmos o nosso papel nesse trabalho? Não podemos nos deixar ser conduzidos como um boi mudo, com medo de dar um passo de fé. Jesus disse no versículo seguinte: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Onde está a nossa convicção? Por que geralmente não pedimos? Pedimos para as outras pessoas pedir por nós, né? Pedimos para as outras pessoas pedir por nós. Geralmente não oramos por nossos filhos, pedimos para outro orar. Irmão, aqui está, meu filho está doente, minha filha está doente, o irmão não quer fazer uma oração. Aliás, venha fazer uma oração e aquela coisa toda, ora para o meu filho, ora. E nós não oramos. Oramos sim. Você não acredita na sua oração? Você não sabe que não tem oração mais certa para ser feita do que uma mãe por seu filho, por sua filha? Por sua esposa, a pessoa que você ama, que cuidou de você. Nos momentos de dificuldade está ali, e nessas horas você não pode entrar no cantinho, né? No cantinho sagrado, como William Branham sozinho, ajoelhado em sua casa, orando por sua esposa quando ela estava lá no hospital para passar por aquela cirurgia com aquele tumor, aquele cisto crescendo já do tamanho de uma laranja. Veja, temos que exercitar a nossa fé como filho de Deus. Não posso pensar nisso, não posso fazer aquilo. É só o que pensamos. Eu não posso, eu sou fraco. Ok, então, o que você vai fazer? Todos somos fracos. Quem é forte entre nós? Estamos no mesmo problema. Você olha para a sua vida e diz: eu não mereço, eu não sou digno, quem sou eu? Eu digo a mesma coisa: não mereço, nem sou digno, quem sou eu? Eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu peco todos os dias por atos, palavras, pensamento, eu também. E aí? Por que você vai confiar mais em mim do que nesse Deus que está em você? Não é tempo de ficarmos esperando uns pelos outros. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E esta parte tem que ser feita com interesse de fé. E temos que exercitar isto em nós. O reverendo Brian Kossoer, que viaja o mundo inteiro, ele diz: eu nunca vi fé tão baixa como eu vejo aqui nesta mensagem, de pessoas que deveriam saber já da sua posição na família e não sabem. Nunca vi povo de fé tão baixo. Vê? Bem, no sermão Um Manto Usado, parágrafo 35, disse o profeta de Deus: agora a Bíblia diz: pedi abundantemente, certamente. Sabe, nós estamos com medo. Estamos com medo de pedir muito a Deus. Mas você não pode mais pedir a Deus qualquer coisa. Poderia você imaginar um peixinho desse tamanho lá no meio do oceano dizendo: bem, é melhor beber desta água com moderação, porque ela pode acabar um dia. Já pensou uma piadinha lá no Rio São Francisco? Com esses pensamentos? Eu vou beber aos pouquinhos, um bicadinho, passar o tempo com a boca fechada para não gastar a água. Um peixinho lá no mar, pensar assim. O Bruno está dizendo: é assim que estamos. É assim que estamos. Não sabemos nem o que pedir, não sabemos como pedir,
pedimos com medo de Deus não dar, aquela coisa. Irmão Brando disse, é um absurdo. Poderia você imaginar um ratinho desse tamanho lá nos grandes celeiros do Egito dizendo, é melhor eu comer só alguns grãos por dia e ser muito conservador agora, porque eu lhe digo que eu poderia acabar com isso antes que o inverno terminasse, antes que venha a nova safra. Oh, que coisa! Agora isto é, acrescente 10 bilhões de vezes a isso, e você poderá descobrir o quão tolo seria tentar pensar que você pudesse esgotar a abundância das bênçãos de Deus por você. Ora que coisa! Ele disse, peça abundantemente, para que o seu gozo seja completo. E Eliseu estava indo pedir em abundância. Ele disse, eu quero uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Oh, que pergunta, que desejo. Mensagem, um manto usado do dia 6 de 12 de 56, parágrafo 35. Ou estamos como os peixinhos, né, da água, ou como o rato, preocupado em gastar as bênçãos de Deus. Mas eu já pedi isso ontem, já pedi. Gente, a graça de Deus não tem limite, né? A misericórdia de Deus é infindável. No entanto, se você tivesse esse desejo hoje, se você começasse a pedir isso, a desejar, como Eliseu desejou, porção dobrada do espírito de Elias, eles iriam começar a rotular você como algum tipo de imitador de William Branham, né? Agora, deixe-me dizer algo. É claro que eu gostaria de ser mais parecido com o que esse homem foi, mas eu não desejo procurar por isso. Eu quero ser parecido com o que ele desejava ser. Irmão Branham tinha uma meta. Você não tem apenas que desejar ser como ele, mas desejar ser aquilo que ele desejava ser, que era ser como Cristo. Ser como Cristo. No sermão A Ele Ouvi, do dia 27 de 3 de 57, parágrafo 43, lembrando vocês que estas citações, estes parágrafos, é de acordo com o texto original em inglês. E eu acho que é exatamente onde as nossas igrejas estão chegando. Somos filhos de Deus, mas estamos perdendo a nossa herança por nossa conduta. Quer dizer, por causa da nossa conduta, por causa das nossas atitudes, estamos perdendo a herança. As coisas que fazemos e as coisas que nós permitimos que sejam feitas e da maneira que vivemos e agimos e assim por diante, estamos vivendo milhões de milhas abaixo do nosso direito. Vê o que eu disse? Se é até 10, você está usando 1% ou 2%. A irmã Branham foi muito mais além. Ele disse, estamos a milhões de milhas abaixo do nosso direito. E então alguém pode ver a obra de Deus que está sendo feita. E o doutor fulano de tal, o doutor Jones diz isso, e o outro doutor diz isso. E nós cremos nisto ao invés de olhar para a palavra de Deus. E o doutor diz, não tem jeito, aí você vai morrer desse jeito, você vai ficar assim até o final, vai só tentando levar a vida. Isso é o que o médico diz. Mas a palavra de Deus diz diferente. E não há algo que Deus não possa fazer, se isso está de acordo com a sua vontade. Se isso, a não ser que não é da vontade de Deus fazê-lo. Aí, se não for da vontade de Deus, não vai insistir com Deus não, que é complicado. Como aconteceu com Moisés. Deus disse para Moisés, não me toque nesse assunto, é o melhor que você faz. Disse para Paulo, a minha graça te basta, ou não basta. Vê? Mas se Deus ainda não te disse isso, continue insistindo. E digo, é meu, eu sou teu filho, eu necessito disso. Está aqui na tua palavra. Está aqui na tua palavra. Eu creio. Se tem algo que eu deva fazer, se eu não tenho recebido ainda por causa da minha incredulidade, então eu preciso ficar livre desta incredulidade. Eu preciso ficar livre dessa falta de confiança, dessa falta de convicção. Eu necessito de porção dobrada disto, porção dobrada de fé. Não é? A fé que o próprio Jesus Cristo tinha em seu Pai, a ponto de dizer, eu vou morrer, mas ele vai me ressuscitar no terceiro dia. Eu quero essa fé. Eu quero essa fé. O médico diz, não tem mais jeito, mas eu digo, mas eu creio, eu necessito disso, está na palavra. Se pedir abundantemente, eu concederei isto. Não é? Ou você vai querer sempre ficar a milhões de milhas de distância.
Agora, depois de você pedir, se você cumpriu os requisitos, você pediu e mesmo assim Deus não te deu, o que você vai fazer? Vai rasgar a sua Bíblia e dizer que Deus não cumpre sua palavra porque não te curou? Sermão a ele ouvir. Parágrafo 20. Alguns de nós, eu não terminei ainda o primeiro parágrafo, né? Eu fico pensando no que diz doutor fulano, doutor ciclano, e nós cremos nisso ao invés de olhar para a palavra confirma o que é comida de ovelha, isto sai da palavra. Então agora o parágrafo 20. Alguns de nós, ministros, devemos ter vergonha de si mesmos, pois mantemos a nossa congregação bem abaixo de seus direitos. Que coisa! Toda a igreja cristã de hoje está vivendo a milhares de milhas abaixo de seu direito dado por Deus. Olha que coisa! É como você ter uma herança e morrer pobre, miserável, sem saber que tem uma herança, ou sem nunca ter procurado a sua herança. Quem é você? Eu sou filho do Gandhi, doutor fulano de tal, assim, do Gandhi fazendeiro. E por que estás aí na calçada? Por que estás aí pedindo um pratinho de comida para lá e para cá? O que aconteceu? Nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. O que aconteceu que está nessa situação? Não fui buscar a minha herança. E você sabe, a herança do nosso pai, ela não se esgota. Por mais que você já tenha pego uma parte, isso não esgota. O filho pródigo já tinha pego a sua parte, não foi? Disse, papai, é o seguinte, o que tu tens aí? Quanto tem de terra? Quanto tem de dinheiro? Eu, como filho, vou dar isso. Mas não vou esperar você morrer. Eu quero agora. Eu quero minha parte agora. Ok, pegou, partiu aquilo ali, vale tanto, está aqui na sua mão. E ele foi ver sua vida. Quantos anos ele ficou na gandaia, eu não sei. É gandaia que chama, né? Gandaia. Quantos anos ele ficou na gandaia, eu não sei. Mas o que aconteceu depois? Ainda tinha boi, não foi? Boi para matar, para fazer festa, tinha anel para o dedo, tinha cobertura, tinha tudo. Porque isso foi uma parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. Agora, se uma pessoa que se distancia, mesmo assim quando ela volta, tem lugar reservado, porque isso não anula a sua filiação, se ela é uma filha de Deus, e você que está procurando sempre estar ali ao lado do pai, agora não vá fazer como o outro que ficou ao lado do pai, né, ficou em casa, e no entanto disse, porque ele não merecia, está dando o braço para ele outra vez. Não vai fazer como o outro filho, né, se zangou. Ou você vai ter que dizer assim, rapaz, tu já está em casa, fica quieto, né? Se alegra com o outro que estava perdido, se achou. Então amanhã ou depois, quando um perdido for reencontrado, não é? Então se alegre junto com o papai do céu. Não fica apontando o dedo, querendo dizer, mas ele fez isso, fez aquilo outro. Enquanto eu estava na igreja, eu continuei, eu não usufruí de nada aí fora. Estou aqui. Aí esse camarada, eu sei o que ele fez, sei o que ele aprontou, sei o que ela aprontou, e agora vem dar uma de santinha de novo, que ele está junto, aquela coisa. Você vai fazer do mesmo jeito do outro filho, se alegre. Se alegre. Faça como a mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma, e quando achou, chamou as amigas, não para festejar sobre as 9, mas sobre a uma que tinha se perdido e tinha achado. Ok, vamos concluir. Ele diz, Mombrando diz, alguns de nós ministros devemos ter vergonha de si mesmo, pois mantemos a nossa congregação bem abaixo de seus direitos. Toda a igreja cristã de hoje está vivendo a milhares de milhas abaixo do seu direito dado por Deus, só por causa de algo assim, meio adormecido, como que sombrio. Tome a promessa, creia, Deus disse assim, e isto se resolve para sempre. Amém. Não importa quanto tempo leve para se materializar. Desde quando você vem orando por isso, pelo seu caso? O Bruno disse, não importa quanto tempo leve para se materializar. Tempo não significa nada para Deus. É a sua palavra que aceitamos e acreditamos. Abraão esperou 25 anos por aquele filho por vir, mas chegou. Amém. Certamente nós cremos nisso, porque Deus disse assim. Amém. Vocês lembram aqui, vamos colocar de pé. Vocês lembram aqui sobre o testemunho que o irmão Brian contou sobre um membro de sua congregação? E esse testemunho está no seu website. E ele teve o seu calcanhar cortado
não é? Ele, de alguma forma, furou o pé, alguma coisa assim, e seu calcanhar estava apodrecendo, um buraco muito grande já, e a sua perna estava cheia de gangrena. E ele foi para a igreja para receber oração, e quando foi orado, a oração com fé foi feita por ele, e o diabo foi expulso daquelas células vivas, e aquelas células começaram a serem reconstituídas naquele buraco. Já tinha tomado conta de todo o calcanhar dentro do pé, comido pela gangrena. E aos poucos as células foram se fechando, foram crescendo novas células, e elas cresceram em volta do seu pé. Não é? Você tem que crer nisto para que Deus faça. Você tem que crer para que Deus realize a obra. E Deus não trabalha com a incredulidade. Jesus em Cafarnaum e em alguns outros lugares não fez nada, não realizou milagres. A Bíblia diz por causa da incredulidade deles, a falta de confiança. Não é? Então você tem que pedir a Ele em nome de Jesus e crer que isto irá ser recebido. E então o processo começará em seguida. Amém? Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Porque esse é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Mas vós o conheceis. Porque isso, o Espírito pode ser vir, ou você só conhece se vê-lo. Veja, você tem que conhecer, saber que é Ele. Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Amém. Deus amado, soberano Senhor Jesus, queremos te agradecer nesta hora por tua bondade para com cada um de nós, por o Senhor ter nos ajudado uma vez mais e por termos tido esta pequena palestra falando sobre a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos que isto é a verdade, Senhor, porque está em tua palavra. E não queremos nunca interpretá-la, nem tirá-la do seu contexto, Pai. Nem mover nada do seu lugar, nem tirar nem acrescentar, mas procurando entender o que tu tens dito na tua palavra e revelado o que estava oculto através do ministério do sétimo anjo. Ajuda-nos a compreender teus mistérios cada vez mais. Bem sabemos que amanhã tu tem muito mais para nós do que tu tens nos dado hoje. E à medida que formos crescendo em fé, crescendo em conhecimento, tu irás continuar abrindo nosso entendimento para vermos mais o dia e hora que estamos vivendo e como a tua palavra está sendo levada ao cumprimento da mesma. Te pedimos humildemente no nome de Jesus por esta pequena congregação, pelos irmãos que estão a trabalho ou viajando, que não puderam estar conosco, por aqueles que estão doentes, Senhor, por cada um deles que estão em necessidade nesta hora. Pelo irmão Nilton, que pediu oração por sua esposa, que o Senhor ajude estas pessoas, esses que têm pedido as nossas orações. Pedimos agora que o Senhor dê-lhe conceda o desejo de seus corações e que a tua vontade se cumpra sobre a vida destas pessoas. Abençoe meus irmãos tão longe, tão distante. Como foi orado no início deste culto, Senhor, cuide deles, ajude-os, abra o entendimento para que eles compreendam a palavra e que eles tenham a paciência de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus que possa estar em cada um de nós, sentimento de obedecer à vontade do Papai Celestial. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos, Deus os guarde. Até o culto de domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Tenham todos um final de semana de bênção e realização. I'm so glad that Jesus sent me.